pequeno olho d'água havia brotado na campestre paisagem, onde tu me havias pedido para que eu o encontrasse nos primeiros raios do alvorecer. Consciente de nossa união imperecível, arrumei-me com o vestido mais belo e florido que adornava meus votos de união pacificadora ao teu lado para todo sempre. Na penteadeira singela, observei os objetos preciosos da autovalorização serena e me fiz bela virtude, radiante de alegria por estar ao teu lado e poder encontrar-te logo mais na pequena fonte natural que brotava do fulcro puro do sentimento do amor, que jorrava do meu coração ao teu coração sem interrupções. Vestida de beleza dócil, adornada pelas flores de minha emotividade, não desejei outra coisa senão a tua mão para que juntos pudéssemos realizar nosso passeio campestre matinal. Caminharíamos até a fonte inesgotável de bondade e nos refrescaríamos com a pureza da água da vida, na qual tomaríamos a límpida presença da verdade em goles de autodescobrimento pleno de amor, tornando-nos assim mais autênticos na arte de sermos felizes. Na hora marcada, vestida com as vestes primaveris da sensibilidade pacífica e calçada com as sapatilhas tênues da ternura, fui ao local combinado, em cântico de entrega plena aos perfeitos de Deus, manifestando em mim toda a gratidão, a semelhança de sopro angélico das altas esferas da ventura da alma. O sol assemelhava-se à coroa dourada na fonte do infinito, colocando-me na presença do amado Rei de todo o mundo. E eu, plenamente consciente de minha vontade em cumprir o chamado de Deus na alma, caminhava a passos de dança até a fonte inesgotável, transformando toda a Campina no infinito salão de valsa sublime, na qual, em rodopios de intensa felicidade, esperava ver-te e abraçar-te em poucos minutos. A fonte, porém, jorrava vazia, e não enxerguei nem mesmo um simples indício de tua presença. Algo havia acontecido. Eu bem o sabia, pois tu não faltarias ser um motivo grave e imprescindível, assim pensava eu em minha doce esperança ingênua. Recordei-me de que, além das fronteiras de ventura e amor, havia um vale antigo dos poços das almas doridas. Naquele vale não jorrava a fonte límpida e venturosa, mas minava no fundo dos poços dos vícios da ignorância a dor que encharcava milhares de almas mendigas sem vontade própria para serem felizes e trabalharem por isso, dia a dia, sol a sol. Ó amado fugitivo da suprema bondade, como podes pensar que o amor de Deus se afastaria de ti? A vida é fonte de liberdade nas escolhas que realizas, mas a corrigenda generosa é prova do amor inseparável do Criador. Bebe, por favor, bebe a água que te ofereço, na certeza de que terás força para a profunda libertação. A subida para fora do poço não dispensará a energia da humildade que te auxiliará a recomeçar sem culpa ou julgamento que seja. Por enquanto, o que as leis amorosas da vida me permitem
é oferecer-te o cântaro em pequenas gotas transparentes de coragem e alívio, mas tu deverás volver à fonte pura por esforço próprio. Nunca te abandonarei, sempre trazendo um pouco de nossa fonte a ti, que tanto amo. Não demores, meu amado, porque haverá ainda outros que, caindo no fundo do poço, vão querer torturar-te com maior crueldade do que já vivencias. Estejas preparado para o retorno, e eu estarei estendendo minhas mãos no momento de tua escolha tão feliz. Tua irmã, Alto Perdão. Se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente, e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente, que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se o usastes mal, um dia sereis obrigado a repará-lo pela expiação, e talvez de maneira terrível. O que não daríeis então para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisto, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como um enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria a sua volta? Sois aqui os enviados de Deus, e tereis que prestar conta do vosso tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. E falas-me do tempo, coração, do tempo em que tiveste a alma ferida, por desgostos da vida, quais estiletes da desilusão, do tempo estranho de aflição e prova, que atravessaste em convulsões de dor, das horas de amargor, que te impeliram para a estrada nova, na qual hoje me dizes de quadros e lembranças infelizes. E referes-te ainda aos dias do futuro, cemitério em que esperas outras maravilhosas primaveras, de beleza, de paz e de amor puro, do porvir em que aguardas a luminosa companhia da perfeita alegria, que surgirá por fim de brilhantes vanguardas. Ó sutil verbo lamentoso e lindo, enquanto vamos nós sonhando e agindo, mas embora te escute com respeito, peço-te permissão para dizer-te ao pensamento, irmão, que todo tempo encerra o seu justo proveito. E sem qualquer prurido de ensinar, creio que hoje é o tempo certo de amar e compreender, servir e desculpar, entre o ontem passado e o futuro encoberto. Por isso, o melhor tempo que nos vem, nascendo em que seguimos vida afora, o tempo de sorrir e de fazer o bem, tem o nome de agora. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. É sempre uma alegria imensa estarmos juntos nesse momento de reflexão em prol da busca pelo transcendente. No programa de hoje falaremos sobre a impermanência, a questão da finitude, da transitoriedade das experiências materiais.
Siddhartha Gautama, o Buda, em suas análises sobre a vida, chegou à conclusão de que o sofrimento é algo inevitável à condição humana. A razão disso é que somos levados ao apego às coisas que não nos pertencem e, como a presença do imaterial, do sensório, de aparência imediata dá-nos uma falsa ideia de perenidade e, consequentemente, de apego, quando o objeto percebido, que é alvo de um afeto positivo, como o querer, como o gostar, como o amar, etc., é pego pela finitude, é capturado pela finitude, então sofremos. O sofrimento seria, no entendimento de Buda, resolvido com o desapego. O desapego que não é desamor, é a ciência de que as coisas fluem através do rio do tempo e que a experiência do usufruto é como banhar-se nas águas correntes que passam, sem querer guardá-las em caixas ou em bolsos, mas apenas nos contentarmos em ver esta água passar e sentir o gosto da experiência. Assim, a matéria torna-se o grande desafio do espírito. A meta é sair do apego para a consciência de que o fluxo é contínuo e o fim é inevitável. As flores nascem, crescem em exuberante expressão de beleza, e após o plenilúnio dessa passagem fulgurante, o ocaso e a morte se lhe são aguardados em ciclos rápidos e contínuos, tais quais lições de um belo livro divino, aberto nas páginas que nos ensinam a estar no mundo sem deixarmos escravizar pelo mundo e pelas suas impressões. A evolução nos ensina que a passagem entre a reprodução e a destruição faz parte de um ciclo da evolução que nos permite observar a existência sob ângulos diversos e perspectivas multifacetadas, as quais vão estimulando o ser em evolução a encontrar a fonte das suas capacidades e expressões, dando vida ao que jaz guardado em sono profundo lá no interior do ser. Assim, de vida em vida, vamos galgando os espaços que separam a potência do ser iluminado, de ato ignorante, do ser de estado de sono sem sonhos, típico dos ainda telúricos, iludidos pelas traquinagens da menina Maia, a deusa das ilusões. Para tanto, é necessário viver e morrer, tantas vezes quantas sejam necessárias, para que tal situação se configure. Pensarmos na morte como expressão de finitude certamente não encerra o significado de tal assertiva, pois morrer é qualquer estado de mudança para estágios outros, que não os precedentes que lhes deram lugar. Morremos quando deixamos para trás vícios que nos impedem de transitar conscientes pela vida. Nascemos quando novas possibilidades se nos são apresentadas em nosso círculo íntimo. Morremos quando mudamos a qualidade dos nossos afetos. Nascemos quando aprendemos a expressar os sentimentos de maneira madura e equilibrada. De mortes e vidas crescemos e assim a impermanência mostra sua verdadeira face, veículo de renovação. Por que temos medo dela então? Não aceitarmos a impermanência por talvez ignorarmos que somos viajores do tempo, caminhando dessas vidas plurais através de janelas do tempo em busca de paisagens consoladoras às nossas inquietações. Sofremos porque somos instados à realidade dos fatos que se impõem, evidenciando que a única verdade de fato é que tudo passa, que tudo flui, panta rei, como diria Heráclito. Não nos banhamos duas vezes nas águas de um rio, as águas mudam e nós também mudamos. O fluxo é assim, movimento da potência ao ato, em atos entrecortados de intervalos, dando curso ao teatro da evolução. O grande sonho do espírito que caminha da ignorância absoluta à mais perfeita e mirífica luz. Aprender a viver nesta condição é, de fato, fator de independência e felicidade, pois dá-nos uma certeza de que o agora
é o único cenário possível de mudança e ação. Que o ontem é lembrança e só aí existe, e o futuro é desejo e aspiração, sendo agora o momento de transformação, de construção, de repaginações e ressignificações, mudanças de rumo, e por isso chamamos de presente. Mas quanto tempo será que dura a impermanente permanência? Ninguém o sabe, e graças a Deus é assim. Basta saber que ela é incomensurável, implacável quando dos seus desdobramentos, e ao mesmo tempo abençoada, pois é o tempo de mudança e despertamento. Quando ela chegar, que chegue como luz da manhã nova, como fímbria de luz na cortina entreaberta do quarto interior. Que seja momento de ciência, sem detença ou qualquer sofrimento. Que seja, acima de tudo, acolhida como ponto de inflexão necessário para que as verdadeiras transformações se processem. A única coisa que não muda é o que há de perfeito, pois o perfeito é coisa completa e não há de ser melhorado. É Deus, no final da estrada, celebrando a vitória dos seus filhos perdidos, reencontrados, aprendizes do agora e gratos porque, de impermanência em permanência, podemos enfim contemplar a eterna face de Deus. Eu sou a impermanência, o fluxo, o fluir, o caminhar, o existir sem perguntar, o mar que vem e vai e que é sempre impermanente, sempre diferente, o movimento em mim, presente hoje, diferente de ontem, amanhã sem saber o que serei. Eu sou as muitas travessias, as rotas cruzadas que vêm e vão na palma da mão. A alma que não dorme, que é impermanente, é sempre diferente. Movimento em mim, presente hoje, diferente de ontem, amanhã sem saber o que serei. Num piscar de olhos, uma bolha de sabão flutua, leve, volúvel, volátil. A onda do mar balança. A brisa toca os meus cabelos que já foram de outra cor. Pensamento alça voo. A alma queima em desejo de ser como a lua, efêmera, mutante, e corre em labareda pelo ar. Não, eu não sou rocha, imutável, imóvel, eu transito, escuto, persisto, modifico e sigo impermanente, sempre diferente, em movimento em mim, presente hoje, diferente de ontem, amanhã sem saber o que serei. Toda lei divina revela serena imparcialidade. Fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral
há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Os sapatos aparentemente te conduzem os pés, porque os teus pés os conduzem. Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Apenas o dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho. Mas somente o trabalho que serve ao bem de todos é alimento da criação. Algumas vezes, encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade, e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Todo coração necessita de amor. Urge discernir como se ama e como se é amado. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas, atendendo a impulsos de bem-querer. Toda existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás por um muito de felicidade ou de sofrimento. Era uma vez um jovem que passeava pelo campo, aproximou-se de uma bela rosa vermelha, encantado com a sua beleza. Cada vez mais perto foi se chegando até sentir aquele imenso aroma que dela emanava.
Apaixonado, não se conteve e resolveu carregar aquela rosa por todos os lugares, por onde fosse, e assim pensou para consigo: que rosa linda! Vou levá-la comigo, e toda vez que a solidão me abordar, que a tristeza quiser se apoderar de mim, a terei para me consolar com sua beleza e o seu perfume. Desavisadamente, partiu para o galho onde estava a rosa e em um golpe arrancou-a, pondo-a em seguida no seu alfoge. Partiu pela estrada, feliz por ter conquistado a rosa linda, maravilhosa, e caminhou, até que exausto sentou-se sob a sombra de uma grande árvore que se abeirava na estrada. Lembrou da rosa que estava na sacola e eis que surge ela, majestosa, perfumada, disponível. Que felicidade! Cheirou, conversou até adormecer. Passadas algumas horas, já era manhãzinha, ele arrumou as coisas para mais um dia de viagem. Muitos desfiladeiros pelo caminho, animais perigosos à espreita, muita tensão na viagem. Mais uma vez, exausto, assentou em uma gruta e repetiu seu ritual. Sacou a rosa, pronto para mais uma sessão de conversa e apaixonamento. Qual não foi a sua surpresa? No lugar da linda rosa, havia apenas um broto, roto e abarrotado, sem pétalas e sem perfume. Estas haviam caído no fundo do alfoge e adquiriram uma coloração escura, sem vida. Chocado, o viajante chorou de saudade da sua flor sem entender o que aconteceu. No dia seguinte, seguiu viagem, cabisbaixo e triste e pesaroso pela perda da querida amiga, a qual se afeiçoara com demasiado ímpeto. Seguiu por caminhos novos, cruzou rios, atravessou cercas, até que foi parar em um grande jardim, que para sua surpresa estava repleto de flores. Imediatamente partiu para arrancar mais uma flor e colocar no lugar daquela que se perdera, quando ouviu uma voz. Que queres de mim, ó forasteiro? Falas comigo? Perguntou ansioso. Sim. Com quem mais? Respondeu a rosa. Quero uma companhia para a viagem. Contou-lhe do último encontro com a rosa e o terrível fim da querida amiga. Por acaso entendes o que aconteceu? O viajante não sabia ao certo se era uma rosa a falar com ele ou delírio simplesmente, afinal teria sido esta última uma pesada etapa da sua jornada. Por acaso a senhora Rosa pode me dizer o que aconteceu com a minha amada flor? E a rosa então contou-lhe uma fábula sobre as rosas e o mundo. Em tempos muito distantes, o Criador andava pelo mundo e achou que a natureza precisava de cores. Pensou, e aí tudo ficou colorido. As águas, o céu, a terra, e para cada ser vegetal deu uma paleta de cores e formas, aproveitando para juntar às cores a beleza das formas. Ficou extasiado com o tamanho resultado e pensou: obra feita, posso partir. Contudo, antes de fazê-lo, resolveu deixar uma assinatura através da qual qualquer pessoa poderia saber quem coloriu e embelezou o mundo. E assim fez as rosas, belas para os que enxergam e perfumadas para aqueles que não têm visão. Colocou-as em todos os cantos e disse: crescei e multiplicai, para que todos os lugares do planeta hajam homens que possam lembrar-se de mim. Havia uma rosa-mãe que era a mãe de todas as rosas, criada primeira por Deus. Era tão bela que a serpente se apaixonou terrivelmente por ela. Todos os dias a serpente enrodilhava no caule da rosa e colocava sua cara bem pertinho para não perder nada, nem cheiro, nem beleza daquele novo ser criado por Deus. Com o passar do tempo, os pássaros, que teriam sido encarregados de levar as mudas dessa rosa-mãe pelo mundo, não puderam fazer seu trabalho, porque todas as vezes que eles se aproximavam da rosa, a cobra os comia, passando os dias e noites sem que se pudesse fazer a vontade do Criador. A bela rosa-mãe foi perdendo sua forma, beleza, perfume e, como tudo mais, caminhava para o deperecimento. A cobra, assustada, afastou-se da rosa e partiu triste, como você, pela perda da sua querida amada. Até que o Criador ficou sabendo do ocorrido e voltou ao jardim. Fez nascer uma nova rosa dos restos da primeira e, de forma a evitar que ocorresse a mesma coisa, colocou espinhos nos ramos, reuniu os animais e falou: deixe-lhes uma marca de mim para que nunca esqueças de quem os criou. Contudo, peço-lhes que contemplem as obras da criação sem tentarem se apoderar delas. Cada ser tem sua vida, seu espaço, e assim deve ser. Todos os que resolverem apoderar-se do que não lhes pertence serão vitimados pela dor da saudade.
Retornou então ao lugar aonde mora, e a serpente, agradecida, aprendeu a amar na contemplação. E assim, as rosas puderam se espalhar pelo mundo. O viajante compreendeu a lição e, como a serpente, deixou a rosa brilhar em seu lugar. De agora em diante, quando quisesse conversar e admirar a amiga, bastaria vir ao jardim, partindo depois, deixando-as em paz. Do tempo há de se ter a medida mais exata. Quem dele mais necessita é a quem ele mais falta. Quem vive o tempo matando é quem primeiro ele mata. Se você o desprezar, por ele será castigado. É questão de hora e dia, não chega jamais atrasado, não erra nunca na conta, é um encontro marcado. Do tempo na vida, de paz, amor e alegria, é de duração fugaz. Encontrar-se com o tempo, de dor e densa tristeza, em que ele segue tão lento, que segue lento demais. Do tempo há de se ter a medida mais exata. Quem dele mais necessita é a quem ele mais falta. Quem vive o tempo matando é quem primeiro ele mata. Na vida, o mais importante é saber como o tempo conta. Quem disso não se der conta, muito vai se arrepender. O tempo da vida passando, a vida do tempo acabando, a vida por tempo implorando, o tempo sem vida chorando, um vendo o outro morrer. Há de se ter a medida mais exata. Quem dele mais necessita é a quem ele mais falta. Quem vive o tempo matando é quem primeiro ele mata. Na vida, o mais importante é saber como o tempo conta. Quem disso não se der conta, muito vai se arrepender. O tempo da vida passando, a vida do tempo acabando, a vida por tempo implorando, o tempo sem vida chorando, um vendo o outro morrer. O tempo da vida passando, a vida do tempo acabando, a vida por tempo implorando, o tempo sem vida chorando, vendo o outro morrer.
Toda lei divina revela serena imparcialidade. Fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Os sapatos aparentemente te conduzem aos pés, porque os teus pés os conduzem. Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Apenas o dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho. Mas somente o trabalho que serve ao bem de todos é alimento da criação. Algumas vezes, encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade, e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Todo coração necessita de amor. Urge discernir como se ama e como se é amado. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas, atendendo a impulsos de bem-querer. Toda existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Quando o anjo da morte cumpriu suas atribuições junto aos primeiros homens que habitavam a terra, houve uma grande revolta entre os que eram separados da vestimenta material. O generoso senso de humor sentiu-se culpado por observações ingratas. No íntimo, as almas guardavam a certeza relativamente às finalidades gloriosas dos seus destinos. Todos foram chamados à existência para se elevarem ao trono de Deus. Entretanto, nenhuma se conformava com a própria situação. Debalde, o sábio mensageiro, procurava lembrar o objetivo divino e definir a excelência de sua cooperação. Os homens, porém, cobriam-se não de impropérios, alegando os trabalhos incompletos que haviam deixado sobre a face do mundo. Acabrunhado pelos acontecimentos que estavam, neste momento, se colocando à sua frente, o pedido misterioso, como quem começa um serviço sem o conhecimento de toda a sua complexidade e extensão, sugeriu então ao Senhor o socorro de seu auxílio divino, de modo a fazer face à situação. Foi por esse motivo que o Salvador veio ao encontro da grande maioria dos espíritos infelizes
que abordavam de suas amarguras com a inesgotável generosidade e a sabedoria de sempre. Ah, Senhor! Exclamou um destes infelizes. O anjo da morte, ele vê a cada um de nós como miseráveis e numa miserável condição de escravos sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos do laborioso esforço de preparação na terra. Existem, porém, outros planos à espera das suas atividades, esclareceu o interpelado com muita gentileza e carinho. O planeta terrestre, ele não é o único santuário consagrado à vida. Além disso, o mensageiro da morte, ele não é um tirano, e sim um benfeitor que personifica a grande lei de renovação. A estas palavras, todavia, a pequena turba avançou reclamando de maneira lamentável, invocando as razões que as vinculavam ao mundo terreno. Jamais me poderei separar dos filhos idolatrados, dizia um veículo de aparência inquieta. Não quero marchar sem a afetuosa companhia deles. Não me submetais ao sacrifício insuportável da separação. Meu esposo, bradava neste momento uma pobre mulher. Ele clama por mim dia e noite. E o meu estado de inquietação é angustiante. Não acredito que possa ser feliz, nem mesmo nas clarezas do paraíso. E minha fazenda? Ponderava ainda outro, num tom de súplica. Não permitais que meus trabalhos eles sejam acelerados e sejam findados. Assim procedo, Senhor, em obediência ao dever de velar pelos patrimônios que o Senhor me conferiu. Nesse instante, o Senhor, ele entra numa profunda meditação. Ele mostra-se nesse momento triste e o seu semblante retrata toda a sua tristeza. A pequena multidão, ela continua revelando o grau de seu desespero em rogativas dolorosas, dando a entender, naquele momento, o Senhor, por conta do seu silêncio, a importância e a complexidade das aquisições que os espíritos da terra necessitavam realizar, ele prossegue por longo tempo em serenas reflexões, e quando se aquietou o ânimo geral, numa forte expectativa, ele tomou a palavra na assembleia e de maneira muito solene ele fala. Conheço a extensão das suas necessidades, mas não disponho de tempo para navegar pessoalmente pela solução dos seus problemas particulares, mesmo porque não são vocês os meus únicos tutelados. Se pretendesse convencer-vos pela palavra, não sairíamos talvez dos círculos escuros das contendas. E se desejasse compará-los, aproveitando nas experiências indispensáveis, teria de me conectar aos fluivos da terra por milênios, desvendando outros deveres sagrados confiados ao meu coração por nosso Pai. Estarei falando por todos os séculos, ligado eternamente ao seu amor. Mas não posso ficar à vontade para um único homem. Tenho de agir e trabalhar por todos, sem o capricho de amar somente a alguns. A situação atual, porém, será assim remediada. Dar-vos-ei doravante a árvore bendita do tempo.
tempo. Em razão dos projetos fantasistas que se propõe, a criatura humana estabelece normalmente sua escala de valores prioritários, longe da realidade espiritual. Os impositivos imediatos prevalecem nos seus conteúdos eleitos, como aqueles que devem ser conquistados, fixando as bases do seu comportamento na busca dessas realizações. Embora reconheça a impermanência da vida física e de tudo quanto lhe diz respeito, agarra-se à transitoriedade dos acontecimentos e fenômenos buscando eternizá-los, no tempo que se transfere nos espaços emocionais que se consomem, em razão das transformações inevitáveis do corpo somático. Como consequência, esvai-se na luta constante pela preservação do perecível, assim como no afã de manter-se em novas buscas, esquecendo-se da realização plena que decorre da sua consciência lúcida, constatando a conquista de si mesma. Por atavismo, acredita que a preservação da espécie e a necessidade de manter os provimentos necessários para tal fim constituem os objetivos da existência na Terra. E sem mais amplas reflexões, automaticamente entrega-se à conquista de coisas e valores amoldados, de projeção social e gozo pessoal. O ser humano é aquilo que pensa, que de si mesmo elabora, construindo mediante o pensamento a realidade da qual não logra evadir-se. As suas aspirações íntimas, com o tempo, concretizam-se e surpreendem-no às vezes quando já não as acalenta, pois que há um período para semear e outro que corresponde à colheita. Assim, as palavras enunciadas não podem ser silenciadas, prosseguindo na sua marcha. O que realizam torna-se patrimônio daquele que as endereçou. A consciência lúcida mantém-se vigilante, a fim de não gerar conflitos e sofrimentos para si mesma através dos conceitos infelizes emitidos e das ações perniciosas praticadas. A ausência dela indica-lhe o primarismo, mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto que a sua manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores ético-morais. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente falar menos e agir mais. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Oh,
seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Ai, 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 ai. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, nós remaremos juntos. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão, quantas horas desprezadas, de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre, luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Ouve a esperança que te fala ao peito. Hoje é o dia de lavrar o coração e plantar a alegria. No relógio da terra, o tempo é curto. Estende agora as mãos enquanto é cedo. Sê mais feliz fazendo almas felizes, sem repouso e sem medo. Assevera um minuto, faze logo. Diz a vida, não temas. A plena luta, a chave da bondade, é solução em todos os problemas. Não mostres rosto triste, toda mágoa entorpece. Conserva no semblante o riso que há no sol e o louvor que há na prece. Se podes trabalhar, reflete na semente que, lançada no solo, é o pão de tanta gente. Procura no perdão a paz de novo. Não te abandones à ilusão da ira. Desculpa de alma limpa tantas vezes, quantas vezes alguém te bata ou fira. Não te prendas a dores de passagem, nem a posses terrenas. Demoras-te no mundo por instantes apenas. Todo mal que pratiques é sombra a segregar-te em cativeiro, mas todo bem que faças é amor vibrando no universo inteiro. Hoje é o dia de ajudar e abençoar, de entender e construir, segundo a fé que em ti refugia e arde. Amanhã, outro dia, talvez diga, não prossigas além, que é muito tarde. Senhor, nosso Deus onipotente, transformador e criador, Deus da paz e do amor, reunimos-nos diante de Ti com nossas súplicas, os nossos corações tomados de esperança, orando pela dádiva da transformação. Faz, Senhor, reviver em nós o espírito da comunidade, molda nossos pensamentos em pensamentos de amor, inspira em nós
o ceiço da tua paz. Senhor, concede-nos a coragem e a capacidade de sempre voltarmos a aceitar a nossa transformação e a transformação dos outros, dos que sofrem e dos que causam sofrimento, das vítimas e dos seus algozes e de todo o teu povo. No mundo repleto de violência e ódio, um mundo em que graçam a discriminação e a desigualdade, cultiva em nós, Senhor, as sementes da unidade e nos proporcione a visão para podermos enxergar e resolver nossas divisões, pois sabemos, ó Pai, que tudo muda a todo instante. Te pedimos que prepare os nossos corações, mentes e mãos para colhermos da tua seara os frutos cheios de amor para todo o sempre. Fica, Senhor da vida, conosco não só agora, mas sempre. Que assim seja. Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra esse lugar. Sentido, verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama, não espere pra se apaixonar, não espere pra matar saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém.
uma paz. Tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo do coração de Deus. Não espere